E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a segunda parte dessa aula sobre o gerente de projetos, aula super importante. Dessa vez vamos analisar a função do GP, tá? Como se presume, pessoal, que o GP vence essa corrida de obstáculos profissional e ambiental, que técnicas garantirão o sucesso do projeto? Qual é realmente o trabalho do gerente de projetos? Nós vamos descobrir. Pouco se acrescentou em termos de substância, tá? A lista de funções básicas da gerência apresentada em 1916 por francês Henri Fayol. Então, planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Tá? Se essas funções forem executadas de maneira adequada, qualquer coisa que esteja sendo administrada atingirá provavelmente níveis satisfatórios de desempenho. Os princípios de Fayol são fundamentalmente universais e aplicam-se a todos os tipos de gerência, quer seja contínua, né, que é a operacional, ou transitória, ou de projetos. Tá? Mas dois princípios peculiares ao gerente de projeto influenciam projetos de outras atividades. Primeiro, a gerência de projetos situa-se em um plano diferente da gerência tradicional pela condição de mortalidade do trabalho do projeto e pelo fato de que os projetos têm ciclos de vida finitos. Segundo, há pontos de vista amplamente variáveis sobre como deve ser realmente o desempenho do gerente de projetos. Pela lista de títulos diferentes que pode ser atribuídos a um gerente de projetos que apresentei no início da primeira parte dessa aula, está claro que o trabalho não pode ser padronizado ao especificar o trabalho de GP. Deve-se examinar cuidadosamente o projeto em questão, fazendo indagações tais como: o trabalho exige um gerente de projetos de perfil mais forte? Né? Quais as expectativas do gerente? Como foi tratado esse tipo de projeto anteriormente? Quais as limitações estruturais ou culturais desse projeto? Pessoal, agora nós vamos apresentar algumas versões sobre o papel do GP, tá? Se esse papel foi adequadamente dimensionado, todos eles podem atender às necessidades do projeto. Nós vamos analisar agora nessa parte dessa aula. O primeiro papel é o de ativador do projeto. Ativador do projeto. O ativador do projeto enfrenta uma situação de grande adversidade. No caso, ele possui autoridade limitada e deverá agir numa estrutura organizacional que pouco se adapta às necessidades do projeto. Espera-se que o ativador trabalhe quase que de forma mágica dentro da hierarquia funcional, onde a mobilidade horizontal é severamente limitada. O ativador do projeto, que geralmente funciona a partir de uma posição de assessoria, pode por vezes parecer um simples acompanhador do projeto. Contudo, dependendo de sua capacidade técnica e habilidades comportamentais, seu papel pode ser ampliado. Em algumas sugestões para que o ativador do projeto desempenhe bem suas funções. Vamos ver algumas sugestões. A primeira delas é: conheça sua posição no organograma. Entre em entendimento com o seu superior sobre suas funções. Defina o que se espera de você e quais os recursos que possui para realizar o trabalho. Outra questão importante é: haja com cuidado, uma vez que você está lidando com outras pessoas que possuem autoridade superior. Haja com paciência e cautela, tá? Você como ativador. Peça conselhos, importante, para vencer resistências. Leve as questões mais complexas às pessoas de maior influência no projeto e solicite ideias e orientações. Depois, na medida do possível, inclua essas sugestões em suas proposições, tá? Outro ponto importante, como ativador do projeto. Construa pontes. Seja útil, preste favores, construa um acervo de boa vontade. Procure desempenhar a função de um articulador entre as áreas. Trabalhe em equipe, crie sistemas de controle e outras ferramentas de coordenação em conjunto com as partes envolvidas. Peça opinião e aprovações, tá? Importante. Pessoal, importante também, conheça seu projeto, tá? Procure entender tecnicamente o projeto, mas evite competir com outras áreas técnicas. Use seu conhecimento para ajudar a orientar o trabalho na parte técnica, tá? Outro detalhe importante, também como ativador do projeto, é importante procurar aumentar a sua base de autoridade. Todos os projetos necessitam de gerenciamento eficaz. Portanto, depois de estabelecer as relações principais e as bases de trabalho, procure aumentar sua base de poder através de competência de relacionamentos. Competência de relacionamentos é importante para qualquer projeto. Agora vamos analisar, pessoal, outro papel que o GP pode ter até
chamado de coordenador do projeto. Coordenador do projeto é outro papel. O coordenador do projeto tem maior autoridade do que o ativador. É comum se atribuir ao coordenador a tarefa de centralizar contatos com os clientes e terceiros. Considera-se o coordenador como um elemento importante do projeto. Apesar de existir linhas indefinidas de autoridade, a postura do coordenador pode variar desde uma posição mais fraca de coordenador de comunicações, envolvendo simples um follow-up sobre a correspondência, até uma posição do gerente de projetos, de fato, no qual sua influência é bastante elevada, tá? Bastante elevada, como coordenador de projeto. Tá? Embora a posição do coordenador do projeto seja mais poderosa do que ativador, as sugestões apresentadas anteriormente aplicam-se ele também. Como o caso do ativador, o coordenador do projeto é também hierarquicamente inferior aos gerentes funcionais que participam do projeto. A diferença fundamental é que o coordenador começa com uma maior autoridade, pois consta no organograma do projeto. Mas a possibilidade de se ampliar essa autoridade dependendo do desempenho e da iniciativa do coordenador. Tá? Depende muito da iniciativa do coordenador. Pessoal, outro papel também que o gerente de projetos pode desempenhar é o de gerente de projeto matricial. Gerente do projeto matricial. O gerente de projetos que opera em sistemas matriciais enfrenta situações ambíguas. É como o coordenador e ativador sofrem de falta de clara autoridade para executar diversas das suas responsabilidades. Mas ao contrário do ativador e do coordenador, o gerente matricial é clássico, tem a posição hierárquica equivalente a funções correspondentes a dos gerentes funcionais. Isso é clássico. A função exige grandes habilidades de negociação ao mesmo nível de colegas. Os gerentes matriciais precisam ter habilidades para convencer os grupos funcionais e o de apoio a fornecerem os recursos necessários. Vale lembrar que a organização matricial é caracterizada por uma situação chamada dupla chefia. Dupla chefia. Um dos chefes é o gerente de projetos, que determina o quando vai fazer, o outro pessoal é o gerente funcional, que orienta o pessoal sobre como fazer e responsável pela qualidade dos recursos necessários. O gerente de projeto concentra-se na definição das atividades e programas do trabalho, ao passo que o gerente funcional preocupa-se com a garantia de qualidade e competência técnica. Pessoal, agora eu vou passar algumas indicações para o gerente de projetos que trabalha em estruturas matriciais. Importante, peço que vocês prestem bastante atenção. Primeiramente, compreenda a estrutura de poder. Analise os relacionamentos entre os membros influentes de alta administração e busque um entendimento sobre a natureza do seu trabalho. Outra indicação importante é construa aliança com os gerentes funcionais. Pense nas gerências funcionais como se as mesmas fossem membros da equipe, tá? Então, é importante você ter esse bom relacionamento. Procure um bom entrosamento entre os membros dessa equipe. Sempre um bom entrosamento. Outra indicação importante é seja flexível. Se os gerentes funcionais sugerirem de uma maneira aceitável de atender uma determinada necessidade, procure aproveitá-la na medida possível, mesmo que sua própria abordagem seja diferente. Dessa forma, você evitará disputas e irá construir uma boa vontade, tá? Outra questão importante para o GP, que trabalha com esse modelo matricial, é esteja preparado para mudar. Esteja preparado para mudar. O equilíbrio do poder na matriz tende a modificar à medida que o projeto segue o seu ciclo de vida. No começo, antes do gerente de projeto se inteirar os detalhes, os gerentes funcionais dominam as atividades. Durante a fase intermediária, que exige maior interfaceamento, o GP tende a surgir como o líder principal do projeto. Depois, à medida que se aproxima a fase final, os gerentes funcionais retomam suas posições anteriores de domínio. Tá? Interessante essa questão. Pressione para obter resultados. O trabalho do gerente de projeto é fazer com que as coisas aconteçam. Se os gerentes funcionais estão presentes na matriz, presume-se que a qualidade técnica está garantida. Portanto, o empenho primordial do GP deve ser no sentido de realizar as atividades dentro do cronograma e do orçamento. Dentro do cronograma e orçamento. É o foco do GP. E aí, pessoal, tudo bem? Compreendendo daqui? Espero que sim. E já sabe, qualquer dúvida, entre em contato, tá? Fica à vontade. Agora vamos entender outro papel que o gerente de projetos pode ter, o chamado gerente de força-tarefa. Gerente de força-tarefa. Para o GP de força-tarefa, falta de poder ou autoridade geralmente não é um problema. Em compensação, há outras características que apresentam dificuldades. Por exemplo, a mobilização e a desmobilização do pessoal é um grande desafio e, em alguns casos, é difícil manter a qualidade técnica adequada. E ainda o custo da força-tarefa pode ser questionado devido à dificuldade de otimizar os recursos humanos.
É também possível que a força-tarefa tenha que assumir as responsabilidades que, em outras formas de gerenciamento de projetos, seriam divididas com outros grupos, tá? Então, agora, pessoal, nós vamos ver algumas sugestões para esse papel, o papel de gerente de força-tarefa. Papel de gerente de força-tarefa. Primeira sugestão é obter o comprometimento da gerência superior. Isso é importante. Através da negociação, estabeleça sua autoridade junto à administração superior e obtenha o comprometimento dos superiores no que diz respeito aos recursos de apoio. Outra sugestão é observe a qualidade, implante o conceito de garantia de qualidade em sua organização, faça vistorias periódicas da qualidade e use auditorias técnicas para assegurar a integridade do projeto. Tá? Isso é muito importante. Outra sugestão é pense em termos de pessoas, tá? Pense em termos de pessoas. A qualidade do pessoal alocado ao projeto determinar seu êxito ou fracasso. Fique de olho, pessoal, no que você considera qualificado e construa uma rede de recrutamento para preencher os principais postos do projeto, tá? Outra sugestão é controle os custos do serviço de gerenciamento de projeto. Então, controle os custos dos serviços do projeto. Permaneça vigilante em relação ao custo da própria organização força-tarefa. Procure enxugá-la periodicamente. Em cada tipo de liderança, seja como ativador, coordenador, GP matricial, GP força-tarefa, o líder enfrenta desafios diferentes. Como indivíduos, o gerente de projeto pode ter mais êxito em um papel do que o outro. Por exemplo, um ativador de projeto eficaz pode ser incapaz de administrar uma grande força-tarefa, da mesma forma que um bom GP de força-tarefa poderia não se dar tão bem como ativador. Nenhuma descrição de cargo abrange todo o trabalho e a responsabilidade do gerente de projeto. Mas existe um conjunto de metas clássicas que se aplica a todas as posições de gerenciamento de projeto. Tá? São regras clássicas. O GP sempre é responsável pela conclusão do projeto, a contento do cliente e usuário final, dentro dos parâmetros do tempo, né, que é o cronograma, o custo, que é o orçamento, tá? A qualidade, que é o desempenho. Essa parte do trabalho é uma constante para todos os GPs. O que muda é a autoridade do gerente de projeto. O que pode variar de quase nenhuma, como no caso do ativador, ou muita no caso do gerente de força-tarefa, em grande parte do seu trabalho é o mesmo, mas seu sucesso depende das técnicas que vão aplicar para atingir as metas dentro desse contexto de autoridade existente. Pessoal, essas habilidades necessárias para gerenciar um projeto podem ser agrupadas em 6 categorias. Bora analisá-las? 6 categorias. Peça atenção de vocês, essas habilidades são importantes para o GP, mas também são importantes para outras profissões. A primeira delas é liderança. Liderança. Onde o GP normalmente precisa fazer as seguintes atividades, como líder. Ele faz uma orientação geral e fixação de critérios. Ele também participa, participação na solução de problemas e tomar decisões, a fixação de metas e objetivos, a unificação da equipe em direção às metas e a delegação de atividades. A segunda categoria é a experiência. Experiência, segunda categoria. Onde o GP precisa ter conhecimento das tecnologias envolvidas no projeto, tecnologias administrativas de gerenciamento de projetos, avaliação de riscos, uma comunicação eficaz com a equipe técnica, tá? A terceira categoria é a habilidade com relação a recursos humanos. Habilidade com relação a recursos humanos, onde já precisa fazer montagem de equipes multidisciplinares, envolvimento e estímulo de pessoal, tratamento de conflitos, a comunicação verbal e escrita com todos os níveis dentro e fora da equipe, estabelecimento de ambiente de trabalho condizente com a equipe e envolvimento da auto-administração. A quarta categoria é habilidades gerenciais administrativas. Habilidades gerenciais administrativas, onde é necessário o planejamento do projeto, a negociação dos recursos, a medição das etapas, estabelecimento de procedimentos operacionais, estabelecimento e manutenção de relatórios e sistema de revisão, estabelecimento e tratamento dos controles, o uso de ferramentas e técnicas de gerenciamento, o planejamento da mão de obra, tá? Agora nós vamos falar sobre a quinta categoria, que é habilidades organizacionais, onde é necessário compreensão de como a organização funciona, de como interagir com as mesmas, com a organização, a montagem de equipes de trabalho multidisciplinares, a interação com a gerência superior, a compreensão das interfaces organizacionais, a compreensão adequada da organização do projeto, tá? Nós vamos agora para a sexta e última categoria, que é habilidades empresariais, onde é importante o GP ter uma visão da gerência geral, tratamento do projeto como negócio, cumprimento dos objetivos de lucro, desenvolvimento de novos negócios, uma visão externa, tá? Mercados, grupos, pessoas. Pessoal, é importante observar na relação que acabamos de apresentar
que a interação comportamental é um tema presente em todas as categorias de habilidades, até na experiência técnica. Pessoal, agora nós vamos analisar os 3 enfoques que geralmente os gerentes de projetos bem-sucedidos geralmente usam para conduzir seus projetos, concentrando-se simultaneamente em objetivos do projeto, relação com os clientes e objetivo da organização executiva. Tá? Então, esses são os 3 enfoques. São objetivos do projeto, relações com os clientes e objetivos da organização executiva. Então, se essas áreas não forem adequadamente atendidas, possível que aconteça a queda do próprio gerente de projetos. Embora haja outras variáveis, o sucesso do projeto depende funcionalmente da habilidade de lidar simultaneamente com essas 3 áreas. Isso pode ser feito aderindo-se aos seguintes princípios. Pessoal, por favor, preste atenção nesses princípios. O primeiro deles é obedeça fielmente aos princípios básicos do gerenciamento de projetos. Seja diligente a procurar atingir as metas programadas para o projeto, inclusive de prazo, custo, qualidade, que é o desempenho. O segundo princípio é lembre-se do ditado do comerciante. Né? O ditado do comerciante, normalmente eles falam, o cliente tem sempre razão. Faça com que o cliente receba um bom produto ou serviço e fique satisfeito com o trabalho realizado. Terceiro e último princípio, trate cuidadosamente do contrato de serviço referente ao gerenciamento do projeto. Quer que seja um cliente externo ou um interno, procurando cuidar dos interesses comerciais de sua própria organização. Fique alerta às legítimas oportunidades para aumentar os lucros e promover trabalhos adicionais, tá? E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que sim. Qualquer dúvida já sabe, entre em contato, tá? Sucesso a todos, bons estudos e até a próxima.